Bom dia, então. Hoje nós vamos falar de testes. Então, como vocês podem ver, nós temos muitos tópicos a serem tratados hoje. Faltou aqui escrever a agenda em algum lugar. A gente vai começar a falar da definição. Bom, ok. Então, para que servem os testes, né? As pessoas geralmente pensam que o teste é para mostrar que o programa está certo, né? Na verdade, não é bem isso, né? O objetivo do teste, né, é que a gente quer. Primeiro, a gente quer mostrar que, empiricamente, né, um pedaço de software cumpre um conjunto de requisitos para um ambiente dado em um momento específico do tempo. Ou seja, não está absolutamente correto. É o primeiro ponto, né? Ele estaria correto, na verdade, a gente vai ver que nem é isso, né, para aquele ambiente onde ele foi testado, né? E nós temos, além disso, nós temos duas tarefas a fazer, né? A validação e a verificação, né, do comportamento do sistema durante o teste, né? A gente vai mostrar isso também. E o verdadeiro objetivo do teste é encontrar as falhas, né? Encontrar os defeitos. E a gente vai ver que essa nomenclatura também é importante, né? É uma técnica dinâmica, existem também técnicas estáticas de teste, que são considerados testes por algumas organizações ou alguns autores, alguns outros chamam de outra coisa, né? E a gente vai ver como isso funciona. O Pressman diz que testar é o processo de exercitar um programa com a intenção específica de achar erros antes de entregá-lo ao usuário final, né? Então essa observação é interessante, né? Inclusive a gente tem o famoso, né, Knut, né, que diz o seguinte, né, ele diz que você tem que torturar o software, né? Então lá no TEC, né, que é o, né, ele que é o teste de tortura, o TEC, para você fazer uma implementação de TEC, ela tem que passar pelo teste de tortura do TEC, né, para dizer que ela é ok. Onde ele tenta fazer coisas muito difíceis para o software, né? Que uma implementação errada não conseguiria, uma implementação, vamos dizer assim, simplificada, né, não conseguiria passar. Ele fala, não, você tem que exercitar, né, o software de alguma forma, né, você tem que exercitar, exagerar na forçação de barra, né, para garantir que o sistema está funcionando. Para I3E é o processo de analisar um item de software para detectar as diferenças entre as condições existentes e requeridas, né, e desejadas para avaliar as funcionalidades do item de software. Okay? Também a gente pode falar de testes que não são baseados em requisitos funcionais, mas em requisitos não funcionais. Tá? Então também a gente pode talvez forçar um pouco, adiantar um pouco esse assunto, né? Então, algumas terminologias, né? Então, por exemplo, nós falamos muito a palavra bug, né? E o bug é o que é? O bug é um erro de comportamento do software, né? Ele faz algo que não deveria fazer ou não faz algo que deveria fazer. Então, você tem um bug, né, nesse caso aí. E em inglês tem um termo que é um fault, né, que se aplica em toda a área de engenharia, né? Quando alguma coisa faz algo de uma forma não antecipada ou não desejada. Um crash, né, também é uma palavra que eu acho que não tem uma boa tradução em português, a gente acaba usando isso, né? A gente até fala, o sistema crashou, né? É uma falha, que é uma coisa específica, até completa e repentina de um sistema computacional ou um componente desse sistema. Um defeito é uma anomalia do produto, né? Para o Pressman é até um sinônimo de falta, né, de fault, né? Um problema de qualidade que foi descoberto depois de entregue, mas não conformidades com requisitos. Então, acho que para a gente uma boa palavra aqui, né, é defeito. Né? O que é defeito? O defeito é um problema entregue ao usuário, né? A gente pode tratar dessa maneira, né? Um problema de qualidade descoberto depois que o software foi entregue. Isso é uma
maneira de falar. Então, isso aqui é um defeito. Né? Enquanto está dentro do nosso ambiente, não é ainda um defeito. A gente quer evitar defeito. Né? Você vem com um produto com defeito de fábrica, né? Comprei uma batedeira, né, com defeito de fábrica. Por quê? Porque saiu da fábrica. Né? Então, uma anomalia no produto entregue. Um erro pode ser uma falha ou um defeito. Né? E o erro ele é descoberto antes do software ser entregue. Né? A diferença, então, mas um erro vai virar um defeito. Né? Isso aí é importante entender. Né? Então, eu vou marcar aqui o texto aqui, né? E vou chamar mais atenção ainda a esse pedacinho aqui, né? Do antes. Né? Uma exceção é uma coisa que causa a suspensão da execução normal do programa. As linguagens de programação até tratam de exceções, né? Que inclusive há uma prática de como as exceções devem ser tratadas. Né? Alguns programadores usam exceções como um artifício de programação que não é o ideal. Né? A exceção a gente deve usar para exceções. Né? E aqui a nossa questão daqui da falha. Né? O que é falha? Falha é o efeito observado no mau funcionamento. Mas também eu posso ter efeitos colaterais, né? Que é quando você, um pedaço do programa, altera de maneira errada, né, o comportamento de outro pedaço do programa. Né? Geralmente são problemas de acoplamento. Né? Aqui tem uma medida, né, que chama, não é uma medida, é uma avaliação, né? Acoplamento. É quanto um módulo está ligado, né, com outro módulo. E a gente busca o acoplamento, né, zero. Né? Ou seja, se cada módulo for totalmente independente do outro, né, é muito mais fácil você controlar que o programa todo está funcionando. Quando você começa a usar, por exemplo, variáveis globais, né, já é um risco. Né? Por exemplo, por quê? Porque elas aumentam o acoplamento entre os módulos. Tem algumas palavras aqui que eu também não encontrei traduções boas, como mishap, né, que é um acidente, um revés, um comportamento, uma avaria. Né? O Jorge está fazendo a pergunta crítica, que eu acho que foi o Jorge que perguntou, né? Jorge, olha só, a gente tem que realmente olhar cada definiçãozinha, porque elas são confusas, tá? A definição é importante, eu vou marcar aqui as definições que eu acho importantes a gente ter separadas, tá? Mas falando para você que sempre há confusão, inclusive porque algumas vezes órgãos diferentes acham coisas diferentes. Então é bom a gente separar defeito como algo que uma não conformidade entregue ao usuário. Tá? Então esse aí mas você vai encontrar gente na indústria falando defeito em casa, porque a gente usa essas palavras na vida real, né? Na vida comum, vamos dizer assim. Né? Mas, assim, tecnicamente falando, é bom ter essa visão que é defeito quando é entregue ao usuário. Então, o objetivo do teste seria, né, evitar o defeito. Então, vou marcar aqui o defeito como uma coisa que a gente deve se preocupar. Né? Obviamente, bug a gente usa, né? Qualquer coisa que faz, não faz, a qualquer momento pode ser um bug. Né? E vou marcar aqui o erro, né? Com essa sensação. Um erro pode levar a um defeito, certo? Então a gente vai marcar aqui um erro como algo que você descobre antes, né? Mas muitas vezes acontece. Né? Falha, tem né? já vendo aí, parece mistake. O mistake a nossa palavra mistake é erro ou defeito, né? Mas é ação humana. Né? Então é importante a gente entender que às vezes é importante determinar
por que, que o erro apareceu. Né? Então, é o mistake que causa o fault, né? Causa falta ou defeito para a gente também. Olha só que confusão em português, né? Que vai se transformar num erro ou num defeito. Então, a gente poderia dizer que tem essa sequência. E a gente pode trabalhar assim: ó, o erro é um defeito, um problema interno, defeito é uma percepção externa do programa, erro ocasionam defeitos, né? E a gente tem essa questão aqui, né, que um mistake, né, causa uma falta, né, que é um erro que pode, com o tempo, virar um defeito, porque chega no consumidor. Né? Então, o humano causa que erra, aqui, a gente pode botar aqui que erra, né? Causa uma falta, que a gente não tem essa palavra em português, né? Que é um erro que, se chegar ao usuário final, é um defeito. Então a gente quer acabar com os defeitos, certo? Esse é o nosso objetivo, acabar com os defeitos, identificando os erros. Né? Então, o ciclo de vida de um defeito, né, é que ele é inserido. Isso é uma coisa que a gente tem que perceber. Né? O defeito não aparece do nada. Né? O defeito é inserido no processo. Né? E parte dos nossos processos de qualidade são descobrir, né, como o defeito é inserido. Né? Isso aqui a gente vai lá, né, na qualidade do processo. Né? Então, parte da nossa construção da engenharia de software, né, é para atender, né, para diminuir a inserção de defeitos. Né? Como isso é feito? Bom, por exemplo, né, no início, né, com o advento das linguagens de programação. Aí fala, vamos tirar os GoTools das linguagens de programação. Por quê? Porque o GoTool ele é muito enviesado em direção a gerar defeitos. GoTo gera defeito. Então, quando o código fica. O código espaguete, né, é um código que você acaba inserindo defeitos. Quando você é obrigado a programar de forma estruturada, e hoje em dia nós somos obrigados a programar de forma estruturada, né, a gente diminui a quantidade de defeitos inseridos. Quando você organiza o nosso código, né, quando a gente organiza o nosso código em, em, em módulos, né, baixamente acoplados, né, em classes, por exemplo, né, e coloca interfaces fixas para as classes, a gente também diminui a inserção de efeitos. Depois a gente tem que detectar, né, os nossos erros e defeitos. Né? E a detecção ela tem que ser o mais cedo possível. Né? Então, na fase de requisitos ou na fase de projeto, mas a gente tem um momento mais tarde, que é o momento na fase final de testes. Então a gente tem que detectar, a gente tem estratégias para detectar os defeitos, e finalmente nós temos que remover os defeitos. Né? Então isso aqui, né, já a gente detecta o defeito, a gente não sabe muito bem por que está acontecendo aquilo, né? A gente vai investigar e vai descobrir como programar para reprogramar aquilo, reconstruir aquele código, reconstruir aquele projeto para evitar o defeito. Estou com uma crise de alergia aqui, me desculpe. Eu acho que a falha, exatamente, a falha é a consequência, certo? A falha é o que acontece quando você está usando o software. Então, por causa dos defeitos, né? Por causa dos defeitos, acontecem as falhas. Né? Na fase de teste, por causa dos erros. Né?
Então é como a gente vê aquilo acontecer, é a falha, né? Principalmente em operação. Falhou em operação, e essa falha pode ser um crash, né? Que estraga tudo, né? Acho que é o que eu consigo organizar, né? Dessas definições que são realmente confusas entre si, mas principalmente confusas por causa do tratamento das palavras como sinônimo, tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa, né? E a dificuldade de tradução dos padrões de um lado para o outro. Então, a ideia básica, quando a gente faz o nosso processo de teste, é aceitar que a gente não pode provar que o programa está correto. Principalmente porque a probabilidade mais alta, né, infinitamente grande, é dele não estar. Né? Você sempre vai reduzir, né, a quantidade de erros. Então, o nosso objetivo é encontrar o problema e principalmente encontrar os problemas mais graves, né, mais críticos, né, registrá-los, né, para depois corrigi-los. Ok? Então, a gente vai ter sempre o programa todo aqui. Né? Nesse programa vão ter problemas. Né? E a nossa expectativa é que você ache, né, uma quantidade de problemas encontrados. Tá? Inclusive, existe uma técnica de teste, né, que você pega o seu programa, eu vou botar aqui, teste por mutadores. Como se fosse mutantes, né? Tá mutantes aqui, vou botar entre aspas. Ou mutadores. Que é o seguinte, você pega o seu programa com X erros, onde X é desconhecido. Aí você passa ele para uma máquina, esse é os símbolos, né, que insere erros. Inserir erros. Aí você tem um programa com X mais Y erros. X ainda é desconhecido e Y é conhecido. Tá? E aí você testar e ver quantos erros de Y você encontra. Então você fala, se no Y eu encontrei 90%, implica em que no X eu devo ter encontrado algo em torno de 90%. Certo? Então isso é uma técnica interessante, né? Você pode imaginar várias preocupações, mas que já foi feita por aí. Né? Então você quer encontrar os problemas e você quer, na verdade, também ou os erros, né? Ou as faltas, né? E você quer também ter uma certeza que você encontrou uma quantidade suficientemente alta de problemas para os defeitos serem mínimos. A verdade é que a gente não tem como testar um programa completamente, certo? Por quê? Porque você não pode testar todos os caminhos. É por isso que alguns programas funcionam durante algum tempo, né? Até longo, e daí dão um erro, porque você vai aumentando a quantidade de caminhos, né? Você não pode testar nem todas as entradas válidas, nem todas as entradas inválidas. Né? Imagina que você vai pegar um programa, né? E você se propõe, né? Eu vou fazer um programa que soma dois números, certo? Você pode testar todos os números que existem no mundo para ver se o programa vai acertar com todos os números? Não, não vai conseguir, certo? Porque a quantidade de números é infinita. Né? Aí você fala, Chechel, mas eu posso talvez testar todas as representações reais possíveis no I3E 754, que é o padrão de representações reais, né, em float e precisão simples e precisão duplas. Né? Então tá bom, tenta, né? Aí você vai lá, tá. Quanto tempo isso vai demorar, certo? E aí eu vou falar, agora tudo bem, você testou no seu computador, agora vamos botar num computador com outro chip. Aí você tem que testar de novo.
né? E por aí afora. E testar leva tempo, né? Para testar as coisas realmente importantes, não soma de dois números, né? E para testar menos do que gostaríamos, né? E normalmente o seu tempo de teste, porque você tem um projeto, né? Que tem prazos, ele vai acabar antes de todos os testes que você queria fazer ou que você poderia fazer serem executados. Então todo o trabalho de teste, né? Implica num planejamento, né? Planejamento de que testes fazer. E eu dou outro passo adiante, né, falando de uma coisa que se chama teste regressivo. Então, teste regressivo, eu estou agora também adiantando, fazendo flash forward aqui no curso, né, é o seguinte, né, sempre que você cria um novo teste por causa de um erro ou defeito, você vai testar sempre esse novo teste. Isso aí tem um impacto muito grande, né, nas modificações sucessivas de um programa de manutenção. Né? Então você tem um programa lá, né, com alguns defeitos escondidos, um dia um defeito aparece, né, e aí o cliente reclama, e aí você tem que criar um teste para repetir, né, a falha que causou que aquele defeito causou. Né? Veja só que é interessante, porque você não sabe se está realmente achando o defeito original que o cliente viu, você está só recriando a falha, né? E eu acho que vou ter que fazer um slide para isso. Né? Vamos lá, vamos tentar fazer um slide para isso. Meu raciocínio aqui está, né, ficando complicado. É na minha cabeça. Né? Então vamos lá, o layout aqui. Né? Falha, defeito, bug, teste. A minha ideia aqui é a seguinte, né? Em operação, acontece uma falha, ok? O cliente reclama, você tem que gerar um teste que replica a falha. E você supõe que o teste expõe o defeito. Ok? Concordam comigo? Que pode ser que você tenha encontrado apenas outro defeito que faz a mesma falha. Né? Dá um okzinho aí para mim, dá um joinha aí para mim. Aí, o que você faz? Bom, aí você tem que, né? Você expõe o defeito, aí você tem que, né? Opa, estou fazendo o desenho errado aqui. Vou apagar para não atrapalhar a gente. Você tem que criar, né? Uma nova versão corrigida do programa, né? Criar novos testes, adicionar os testes ao, vou botar aqui, pacote de testes. Aí quando acontece, aí passa o tempo, né? Passa o tempo, tá. Se há outro ciclo desse aqui, se há outra correção, né, você vai testar todos os testes. Aqui também, né? Testar todos os testes. Para evitar que uma correção, né,
R cause um erro, né, num programa anterior. Jorge, eu não tenho agora um exemplo. Aconteceu isso em projetos meus, certo? Eu não tenho um exemplo que eu me lembre aqui assim, todos os detalhes. Eu me lembro de testes que de uma vez que a gente homologou um sistema e alguns erros voltaram atrás, né? Porque na hora de fazer o fechamento e a integração, houve um erro no processo de integração. Então a gente pegou um código velho e botou de novo no sistema. Num computador de um programador tinha um código velho ainda, né? E eles não usaram bem lá o sistema de gestão de código, né? De código de gestão de versão. Eu não me lembro de um exemplo específico, mas eu me lembro que sei que aconteceu, né? De a gente achar o defeito errado. Geralmente, muitas vezes no processo de debug você acha inclusive outros defeitos, né? Outros erros no código além daquele. Isso acontece muito, né? Tipo, deu erro porque o cara botou um número negativo, mas se ele botasse um número ímpar, sei lá, também daria erro. Porque você vê a sua fórmula lá e vê que muitas vezes em fórmulas lógicas, né, de if, né, você vê que fez o if errado, então ele achou um erro, mas teria outros erros naquele if. Né? Então é muito importante essa questão de entender, né, que você está achando supostamente um erro. E muitas vezes também um erro acontece em várias partes, então você acha um negócio que você acha que é o erro, né? Você pega um pedacinho aqui, né? Você pega um pedaço aqui, né? No programa, você acha o erro aqui, mas aqui no outro programa tem um que fazia alguma suposição que é uma suposição errada. Então você continua suposição sobre um comportamento errado, né? Que está lá, né? Porque esse software aqui depende daquele lá, esse módulo aqui depende daquele lá. Depende, Y depende de X, né? Aí você muda X, aí vai ter o comportamento novo em X, aí Y fica errado e aí ele provoca outro erro no software. Isso aí também não é incomum de acontecer. Opa, parece que a minha saiu, botar ela de novo no lugar. Ok, então a gente já teve outro, né? Então, o nosso problema também, outro problema relacionado ao teste, é de cobertura. A gente vai tratar mais sobre cobertura, né? Por quê? Porque se você sair lá, pegar um programa com 5.000 pontos de função, por exemplo, que é um número razoavelmente grande para um projeto, né, de até 24 meses, né? Você teria que testar tanta coisa, né, para ver tudo que o software faz, né, que você começa a ter que fazer opções e essas opções são a cobertura que o teste faz. Né? Então, a nossa abordagem estratégica primeiro, né, antes de testar, você tem que tentar tirar os testes nos requisitos, né, no projeto, né, tentar tirar os erros, né, até inclusive em alguns lugares essa coisa também se chama de teste, né, é, fazer o teste do nível de componente para testar os erros de comportamento simples, ali no que a gente chama hoje em dia de teste de unidade, né? E depois ir compondo esses componentes em componentes maiores, né? Níveis mais externos e testando de novo, né? Usar técnicas diferentes de teste, né? Teste caixa branca, teste taça preta, teste Dataflow, nos momentos específicos que você deve fazer, né? Ter testes que o desenvolvedor é obrigado a fazer e testes que o grupo de independente faz, né? E aqui, hoje em dia, né, testes de unidade, né, são muito importantes, né, e testes e test-driven development, né? Isso aqui é muito importante, né, até para organizar a cabeça do desenvolvedor. Eu participei como num projeto, até com um projeto final, né?
Geralmente isso não está mais no meu nível de trabalho, né, gente? Eu trabalho no nível muito mais de gestão do projeto, então as pessoas que fazem o teste. Mas no projeto final, eu combinei com o aluno que ele faria testes, ele criaria alguns testes no processo de unidade, né, e de comportamento até geral de Test-Driven Development, no sentido de Test-Driven Development. Acho até que usando uma ferramenta, se não me engano, do Cucumber, né? Então a gente usava uma ferramenta e eu trabalhava em cima daqueles testes, né? Para explicar melhor o que eu queria que o software fizesse, né? Mas é uma situação muito rara onde você tem alguém, né? Que é o Product Owner extremamente técnico, né? Que sabe programar, né? Então pode especificar o que ele deseja, né? Em uma linguagem de especificação de teste. Não é comum isso acontecer, né? Mas talvez para sistemas embutidos, trabalhando com engenheiros, você pode fazer algo assim, né? E teste e debugging são atividades diferentes, né? Mas o debugging, que é achar o erro e tirar o erro, né? Sempre precisa de testes para funcionar, né? Então a gente tem que entender que o controle de qualidade, né, ele implica em usar não só testes, né, mas revisões, inspeções, auditoria, simulação, que são outras práticas, né, que nós não vamos ver nesse curso, não conseguimos ver nesse curso, né, ainda tem que colocar inspeções, por exemplo, no nosso curso, mas que fazem parte do pacote de qualidade. Tá? Algumas frases aí recolhidas pelo Pressman e por mim, né? O DICE 369, né, diz, ó, o teste pode ser usado para mostrar que existe um bug, mas não que não existe um bug, né? Ausência total de bugs, né? E um dos principais problemas da gente é saber quanto parar, né? E outra questão é que é muito difícil testar o nosso próprio programa, porque a gente vai testar em cima das suposições que a gente fez. Então, tem uma equipe separada de teste, um testador separado, ele cria novas suposições, né? Outra coisa tem relação a, acho que isso é do Dijkstra, essas falas são do Dijkstra, mas podem ser do Pressman também, né? Que é o seguinte: quanto mais erro você acha no negócio, mais erro ele deve ter, né? Por quê? Porque significa que ele é de má qualidade, certo? E você não consegue inventar todas as más qualidades possíveis, né? Todas as maneiras de criar má qualidade, né? Então, em certo ponto, é melhor reconstruir aquele produto, né? Inclusive, tem grupos que trabalham ou trabalharam já e já relataram, né? Trabalhar assim, olha, se tem um erro aqui, você apaga o código e programa de novo tudo, né? Porque para você fazer direito, isso vai ser melhor, né? Ok. Então, apesar dos testadores ganharem menos no mercado, né? O Myers fala que teste é uma atividade extremamente criativa e desafio intelectual, né? Obviamente que testadores de software que levam a vida problemas de vida humana, né, devem ser muito mais respeitados do que testadores de interface com o usuário e coisas assim, né? Porque aí você realmente tem que pensar como evitar que as pessoas corram riscos, né? E quando você está testando lá se o botão funciona quando você aperta como você quer, né? Para salvar ou não salvar no banco de dados, é uma atividade, talvez, a gente possa dizer, bem mais simples, né? Então, muitos grupos tratam o teste como um projeto dentro do projeto, né? Então, tem lá o grupo de testes, que vai a partir dos requisitos, né? E a gente falou lá do processo em V, né? E do processo em W, né? Onde as especificações, né? E o projeto geram testes, né? E a codificação, né? Então, a gente tem essas versões aí dos processos que veem isso como uma coisa importante, o tratamento dessa geração de testes, e que é realmente importante e vão sendo tratadas de maneira cada vez mais sofisticada, né, nos métodos. Inclusive o Test-Driven Development é de uma sofisticação muito grande, né? E nos testes, o que a gente tem? Bom, a gente acha erros, né? A gente pode dizer, olha, quando entra essa coisa, sai aquilo ali que é mais ou menos o requisito, que é o requisito, né? A gente pode testar o desempenho, né? Se eu faço no tempo adequado, né? E passar nos testes é uma indicação de qualidade, né? Inclusive, muitos softwares que nós temos open source aí, eles têm erros em aberto, né?
que tem lá um teste que testa o erro e dá vermelhinho na tabela. Tem umas tabelas assim de erros, né, que você pode acessar e você vê, ó, esse erro aqui não foi tirado ainda, né? Inclusive em softwares bastante antigos. Eu outro dia eu não descobri, mas eu dei com um, né? Eu peguei um erro no LaTeX, né? E aí eu fui relatar o erro, aí descobri que tinha relatos semelhantes, mas o meu erro não era exatamente as outras coisas. Então eu descobri um defeito, né? Eu descobri um defeito causado por por uma ação similar, né? E aí eu fui lá no ambiente de fazer um issue, né? Fiz o issue. Aí o cara pediu para eu testar numa versão, eu testei na outra versão, testei na outra, eu mostrei a diferença, né? E aí tinha vindo justamente de uma correção para tratar de outro erro. Aí falou, então esse issue aí seu, né? É a mesma coisa daquele outro issue lá, mas eram falhas diferentes, eram duas falhas diferentes, né? Causadas pelo mesmo problema que foi causado pela correção a outro defeito. Então, duas falhas que vinham do mesmo defeito, que é a mesma correção, e vinham de uma falha de outro defeito. Foi interessante ver isso. É complicado, inclusive porque o erro era bizarro. Eu talvez consiga achar rapidamente aqui, né, no issues do LaTeX. Mas agora vou gastar muito tempo. Depois eu boto lá no WhatsApp para vocês verem. Eu tinha isso relatado na outra, eu mostrei isso para a turma eu estava dando aula de engenharia de software, né? Aí eu acho que eu mostrei para a turma. Nas normas ISO 12207, nós temos vários processos, né, do desenvolvimento de software, do processo do ciclo de vida de software, que buscam resolver, né, a encontrar esses erros, né? E essas duas coisas, né, o processo de verificação, então isso aqui é uma coisa muito importante saber, né? O que é verificar? Eu repito isso várias vezes durante o curso, né? É ver se a gente está produzindo corretamente o produto, né? Então, certos testes, eles são baseados na especificação do programa, né? Você lê uma especificação e diz, olha, eu vou aqui testar dessa maneira, né? Mas outros testes, né, são testes de validação, né, eles têm que funcionar no ambiente real e confirmam que o software serve para ser usado, né? E significa que você tem que satisfazer não só os requisitos, né, mas também os usuários, né? Você tem que isso é diferente, isso é ver se estamos produzindo o produto correto, né? E a ideia aqui é simples, né? Que você pode fazer se você não tem o produto bem definido, né? Você está de produzir corretamente ou o produto incorreto. Então, ver se o produto é o produto correto é validar, ver se você está fazendo corretamente é verificar. E verificar é sempre contra uma especificação, certo? Então, geralmente, os nossos testes são verificação. Porque a gente olha, ó, eu estou sabendo que eu devia fazer assim, então eu fiz um programa e saiu assim passou no teste. Né? Mas pode não estar fazendo o que o usuário realmente queria. Né? Então, vê que essas coisas são diferentes. Quem testa? Né? O desenvolvedor testa, né? Ele testa num foco orientar a entregar, né? Ele tem uma filosofia, olha, tem que entregar esse programa. Né? Isso melhorou um pouco com o desenvolvimento orientado a teste, mas as pessoas falam, olha, o programador, ele testa gentilmente, né? Ele vai lá, né? E ele especifica o que o programa deve fazer, né? O testador é o contrário, o testador ele quer provar que o programa está errado. Né? Então ele está orientado não para entregar, mas para manter a qualidade, né? E ele vai tentar quebrar o sistema. Então, muitas vezes, o testador tem até truques, né? Ou regras, né, a seguir, certo? Para conseguir quebrar o sistema. Né? E um programinha simples, tem uma história famosa de um programa que foi provado válido. Né? Então, no início, né, da computação, né, se discutiu muito como provar que programas eram válidos. Né? E aí um papa lá da computação provou lá que um programa tipo simples era válido, né, tipo somar de dois números, uma coisa assim,
E aí, outro papa da computação rodou o programa e achou vários testes que mostravam que o programa não funcionava, né? Claro que a partir das suposições erradas, vamos dizer assim, ou simples, que o programa, que o artigo original tinha sido feito, né? Então, na verdade, ele provava que o programa somava dois números, vamos dizer assim, né? E o outro falou: agora eu vou mandar uma letra aí para você. Aí o que você faz quando recebe uma letra? Aí dá um erro absurdo, né? Então existe uma relação testador-desenvolvedor que indica não só a qualidade do processo, mas talvez a dificuldade de programação também naquela linguagem, né? A dificuldade do sistema como um todo, né? Então, por exemplo, nas equipes de software para mainframe, né? Você precisava de 5 a 10 testadores para cada programador. Por quê? Porque o ambiente de mainframe é um ambiente bastante complexo, né? Então as coisas rodam, são interrompidas pelo sistema de time sharing, né? Tem sistemas em cima de máquinas virtuais, em cima de máquinas virtuais, em cima de máquinas virtuais, tem configurações, tem questões importantes de desempenho, né? Então tinha isso, né? Na Microsoft, né? Em 92, para cada dois programadores tinha três testadores, né? No Lotus 123, para cada dois programadores, tinha um testador. Isso era a planilha padrão antes do Excel, né? Para o Windows, quando foi criada, né? A média em 92 para Microsoft, Borland, WordPerfect e Novell era de um programador. O Novell era software para rede, a Borland era linguagem de programação, o WordPerfect era concorrente do Word, era de um programador para dois testadores. Seria interessante atualizar isso aqui, né? Acho que eu posso botar aqui uma mensagem para mim. Tem dados novos? Está aqui com 92, né? Mas você vê que a variação é muito grande, né? Desses números. Então a gente não sabe muito bem qual é a resposta e depende de muitas coisas, né? Na organização, né? Você vai ter três tipos de testes, né? O teste pelo desenvolvedor, né? O teste por um testador independente da outra equipe, né? E o teste pelo usuário, né? Que são os testes alfa. Tradicionalmente a gente chama de alfa e beta. Hoje em dia tem os release candidates, né? Então, geralmente, o que é os testes alfa, né? São usuários, geralmente empresas, né? Usuários selecionados que vão fazer, né? Que vão homologar, ver, né? Como o software funciona em ambientes quase operacionais, né? O testador alfa, ele não está rodando. O beta, geralmente, é o testador que pode correr alguns riscos, né? E geralmente já é em um ambiente operacional. Você fala: esse programa está pronto para rodar, né? Roda aí, você aceita fazer o beta, né? E geralmente o beta é no ambiente operacional. Você baixa, né? Vou baixar a versão beta do meu jogo, vou baixar a versão beta do Word, né? Você tem uma vantagem, talvez um serviço que tenha sido feito, né, para um usuário como você, né? E você aceita trabalhar, né? A gente vê release candidates muito aí no Linux, por exemplo, e as pessoas só vão entrar na release 3, na RC3, na RC6, né? Em linguagem de programação também, né? Vou lançar aqui a release candidate dessa versão da linguagem, né? Aí algumas pessoas, então vou testar todos os meus programas na release candidate 1, mas não vou compilar com eles. Vou só ver se compila, né? Não vou usar essa cópia. Aí depois da release candidate 3, você começa a usar nos programas mais simples. Aí depois na release candidate 6, na quase última, que você sabe que não tem quase bug, né? Você já começa a usar. E tem gente que só usa as versões estáveis. Não, tem um sistema crítico aqui, né? A gente, quando eu tinha empresa, seguia muito essa regra. No operador, no sistema de operação, só roda versão estável, né? Mas a gente muitas vezes fazia outras coisas, né, nas versões de teste
release candidate de nível alto, coisas assim. Lembrando sempre, né, que vocês têm, a maioria de vocês tem pouca experiência nas empresas, né? As empresas são muito mais conservadoras, né, do que nós somos no nosso ambiente de casa, né? Porque o negócio delas pode ser prejudicado, né, por um erro simples. Então tem muita norma aí sobre e aspectos legais sobre testes e como fazer testes, né? ISO 9000, ISO 25000, documentação de um teste do sistema, procedimentos de teste de unidade, muitos livros também de teste, né? Isso é muito importante saber testar, né? Muitos livros de Test Driven Development, né? Isso aí é bastante importante. Ferramentas de Test Driven Development, ferramentas de automatização de teste. Então, vários projetos que eu trabalhei, a gente ou pegou uma ferramenta grátis ou comprou uma ferramenta, né, que permitia você fazer testes automatizados, né? Então, por exemplo, sistema de informação, você entra os dados lá, né, mostra a ferramenta grava os seus cliques, né, aí você recebe um script, né, com os seus cliques, onde são, aí você vê os dados e você pode trocar, né? Então esse dado aqui você pega do banco, como se fosse um mail merge, para quem sabe o que é isso, né? Esses dados aqui você pega desse arquivo, esse aqui você pega da segunda coluna, esse aqui da terceira coluna, e aí ele roda aqueles testes com vários dados, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um test tool. Tinha um que chamava Selenium. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho o link para o Selenium. Não, mostrou a imagem. Então, ó, Selenium, né, é um software que automatiza o browser, né? E você usa ele para fazer testes, né? Então tem uma IDE lá para trabalhar, tem uma linguagem de script, né? Tem várias maneiras de trabalhar. Isso aí, eu usei muito isso aí. Quer dizer, eu nunca usei, né? Mas já mandei usar, já mandei usar muito isso aí, né? É, várias associações ligadas à qualidade, né, e vão tratar também de teste, né, principalmente teste de software, né. E aí você tem os aspectos econômicos, né. Então esse aqui é do Pressman, né. Ele mostra assim, olha, se você não fizer teste nenhum, né, você tem essa margem de erro aqui, né. Se você fizer testes com 100% de custos aqui, né, você vai ainda ter provavelmente aqui 1% errado, né? Mas zero só, você aqui sai com 0,25% dos resultados errados, né? Programas errados saindo, né? Saem de 6 para 25%, né? E lembrando que quando você muda, você pode inserir outro erro, né? E essa curva de qualidade do software geralmente é assim, né? Quanto mais esforço de teste, menor a quantidade de erros, menor a probabilidade de erros acontecerem, né? Na verdade, aqui defeitos para a gente, né? Mas essa curva aqui embaixo, né? Ela é uma curva que não zera nunca nos nossos gráficos, mas essa curva aqui, ela sobe muito rápido depois de certo valor, né? Então ela começa, tá vendo? Ela começa uma curvinha aqui, mas depois ela começa a subir. É muito rápido. Lembrando que essa escala aqui, né? Essa escala aqui é exponencial aqui, né? A de custo também, né? Aliás, aqui tá, cadê esse desenho aqui do Pressman também? O Pressman é impressionante, né? Quando eu pego uma transparência dele, sempre tem erro, né? Então, como é uma escala de custo aqui, tá? A escala de custo tá ruim aqui, né? Ele não testou bem as transparências dele, né? Em matéria de abordagens, né, o Pressman também, acho que esse aqui do Pressman também apresenta, né, a diferença aqui que você tem, né? Se você tem testando em um PC, né, aquele programa que você vai fazer, você pode trabalhar com tentativa e erro, né? Se você vai para um mainframe, fazendo software mainframe, você tem que testar todos os diálogos, né? E se roda, ou se o programa é em batch, né? Ou seja, se não tem diálogo, você só manda rodar algo, né? O dashback. Depois você tem que testar o sistema todo, né?
e depois um teste de aceitação ao vivo, né? Se é um software embutido, você tem que testar todos os módulos, depois fazer um teste de integração e depois fazer um teste com o hardware real dele rodando, né? Porque esse caso aqui pode ser só na simulação, né? Controle de processo, a mesma coisa, só que aqui é o controle de processo. No caso do cliente-servidor, você tem que testar o cliente, testar o servidor, né? Fazer o front-end e o back-end test, né? Aqui você vai testar o front-end com back-end falso, o back-end com front-end falso, né? E o teste ao vivo lá, porque é um teste, né, rodando, né? E na internet, né, Web Client Test, né, teste Network Test, né, e teste de uso. Isso aqui uma vez eu fiz um projeto, né, porque a gente esperava muitos usuários nesse projeto. Então a gente combinou, a gente precisava de um provedor preparado que fosse apoiar a gente, né, e esse projeto tinha o patrocínio da Globo, né, então a Globo já tinha um ambiente de teste de uso, né, principalmente um teste de carga. Então ela preparou todo um ambiente para a gente. Lá a gente falou, ela falou, isso aí deve ter tantos usuários, estão usando essa tecnologia, então vocês devem ter precisam umas tantas máquinas aí. E ela rodou o teste de carga junto com e mostrou e falou, precisa de tantas máquinas lá no final, né? Nesse projeto, ao mesmo tempo, tinha uma empresa de auditoria, né? Esse projeto é da Prêmio, né? Então tinha uma empresa de auditoria também que fez outros testes ligados à segurança, né? Então a gente fazia o teste de funcionamento, né? Vamos dizer, a gente fazia o teste aqui, né? Esse nível aqui de teste, aqui, vamos dizer assim, fazia mais ou menos isso aqui, né? E aí a Globo fez isso aqui e a KPMG, eu acho, fez isso aqui também, né? Na parte de segurança, né? Carga e segurança. Então você tem vários tipos de testes para trabalhar também, isso é importante saber. Vamos apagar aqui, que isso não serve para nada. Só a marquinha e vamos em frente. Então aqui o American National Bureau of Standards, né? Ele fala, tipos de teste que você pode ter no software, né? Garantia de qualidade, na verdade, né? Então ele trata, né, de coisas pré-teste, né, revisão, né? E depois, né, olha a quantidade de testes, né? Por módulo e por classe, né? Essas coisas se juntam em componentes. Depois você testa essas coisas em funcionalidade atendida, né? Você testa black box e white box, a gente vai falar mais um pouco até sobre o white box, né? Você testa a integração dos objetos, a integração dos componentes. Depois você testa a interface, depois você faz teste de carga, você mantém o teste de regressão, você mantém o teste do sistema todo, você tem um teste de aceitação, você tem um teste de instalação e você tem o beta teste, né? Então define vários tipos de teste aí, né? E aí, né, a gente tem para saber em que nível de teste está, tem 3 padrões típicos, né, que é o teste funcional, que é o teste de caixa preta, que você sabe, né, o que você espera do software ou do módulo, então você não interessa o que está lá dentro. O teste de caixa branca, que você conhece o que está lá dentro e você quer passar por todos os caminhos possíveis, né? E os testes de integração, né, ou testes que você tem partes interagindo, que muitas vezes é um mix de caixa branca com caixa preta, né? Você não sabe o detalhe total, mas você sabe que os módulos existem, e muitas vezes são chamados de testes de caixa cinza, né? Lembrando que teste é achar o defeito ou o erro, a gente quer achar o erro, né? Porque vai ser na fase de testes, ainda é erro, né? E depois a gente vai debugar, que é descobrir a fonte do erro, né? E corrigir esse erro. Então é um processo diferente, né? Cada teste, então, ele é feito contra alguma coisa, né? Essa coisa que você joga é o Oracle, né? O que é o Oracle? É o oráculo, né? Então o oráculo é aquele cara que sabe o futuro, né? Então o programa é comparar, o resultado do programa é comparado com o resultado do oráculo, né? Esse oráculo pode ser o quê? Geralmente ele sabe os dados que estão numa tabela, né? Porque a única maneira de se você fizer outro programa que gere o oráculo, né? Esse programa pode estar errado também. Então, geralmente, o que você tem é o seguinte: para essas entradas aqui, eu tenho essas saídas. É basicamente uma tabela, né? Que às vezes você coloca ela no programa na mão, né? Às vezes você tem realmente uma tabela
onde você vai pegando os dados, né? Mesmo no banco de dados, num arquivo, você vai pegando os dados que você vai usar para testar, né? Mas é interessante é que o oráculo, né? Ele não faz a conta. Tem que ser coisas que você sabe, né? Que você fez a conta fora do sistema e que você considera que aquela conta está certa. Então você usa para isso, né, especificações, manual do usuário, programa já existente, perfil operacional, várias coisas aí para trabalhar, né? Basicamente, para cada teste, né, você tem que ter os dados de entrada e os dados de saída, né? E você vai estudar o programa, né? E vai ver quantas falhas acontecem, a probabilidade de falhas, né? E vai procurar, ó, que caminhos eu vou testar, né? Porque você pode não conseguir testar todos os caminhos, né? Quanto tempo o meu programa pode... Como você bota o teste para rodar em algum lugar, né? E você pode ter um loop infinito em algum momento, então quantos tempos as transações podem durar, né? Quais são os meus dados que eu vou testar para construir o meu oráculo, né? E quando a gente pode parar? Quando é que a gente para? Ok, já tenho teste suficiente, eu posso parar, né? Então, o sermão oficial, né, é o seguinte, olha, se você não tem objetivo, né, não tem por que fazer o teste, né? O teste aleatório, né, produz o quê? Produz resultados aleatórios. Vou botar uns números aqui para testar meu programa. Isso aí realmente só funciona num programinha pequeno que você está testando para o dever de casa, algumas coisas assim, né? Você tem que ser intencional nos seus testes. Outro padrão americano lá, né, mostra várias maneiras que existem de testar, né, algo, tá? Inclusive considera aqui inspeções e revisões, né? Walkthrough é um tipo de revisão também, né? Provas matemáticas, né? Auditorias, revisões, né? Olhar no desk checking, que é olhar ainda, né? Peer review, tudo isso aqui ainda não é o que a gente chama realmente de teste, né? Mas ele mostra aqui para a gente se isso aqui é manual, pode ser manual ou automatizado, né? Se é um teste, o dinâmico seria o que realmente seria um teste. O teste teria que ser dinâmico, né? E se é estrutural ou funcional, né? Então trabalha com essas ideias e aí vários tipos de testes. A gente vai, se der tempo, a gente vai falar de mais de um daqui, né? A gente está muito longe ainda. E aí a gente vai considerar se o nosso teste é bom, o quê? Se ele tem alta probabilidade de encontrar um erro, né? Não adianta testar coisas que provavelmente não vão estar muito erradas, né? Se ele não é redundante, se ele não é simples nem é completo. Mas muitas vezes a gente realmente tem que testar algumas coisas que parecem simples, né? Então, por exemplo, né, a gente vai geralmente testar, né, para cada classe, né, se ela cria bem um objeto, né, se ela paga bem um objeto, né, esse tipo de coisa, né? E basicamente a gente vai muito trabalhar com a questão do caixa preta e caixa branca, aqui um slide um pouco redundante com aquele anterior, né, que a gente chamaria de visão externa e interna, né? Tá? Então, ou você sabe a função, ou você sabe como ele funciona, né? Muitas vezes, por exemplo, a equipe de teste, né, ela só pode trabalhar com teste de caixa preta, né? E outras vezes o teste de caixa branca também, ou ela se divide em dois grupos, né? Coisas assim. Então, o objetivo do design de teste é uma transparência do Pressman, né? Vou anotar aqui, né? Você ter como objetivo sempre descobrir um erro naquele negócio, né, de uma maneira completa, né? Com menor esforço e tempo. E aqui isso aqui vai levar a gente às técnicas de construção de teste na caixa branca. Tá? Então, olha só, vamos olhar aqui, né, esse ciclo aqui, né? Então, vamos supor que eu queira testar, né, esse software que tem esse fluxograma aqui, né? Eu vou até fazer um desenho novo para isso aqui, que eu não gosto muito desse desenho, né? Inclusive, ele tem erros, né? Tipo, eu não gosto muito desses pontinhos aqui, eu vou testar ele e botar ele de outra forma. Mas a gente pode ver, né? Tem um pedaço de código, tem uma decisão, tem um pedaço de código e tal, e faz esse loop 20 vezes, então a gente pode ver aqui que é dois, né? Dois caminhos, né?
abre dois caminhos, abre dois caminhos e abre dois caminhos. Então aqui a gente tem um caminho. O caminho que passa aqui é dois caminhos. Esse caminho que passa aqui é o caminho 3. Esse é o caminho 4. Esse é o caminho 5. Né? Então aqui a gente tem 5 caminhos que a gente pode passar, certo? E esses caminhos vou passar 20 vezes. Né? Então é 5 vezes 5 vezes 5, né? Então é 5 elevado a 20. Né? E aí ele fala, ó, são 10 a 14 caminhos possíveis. Será que é isso mesmo? Deve ser, né? Mas 5 elevado a 20. 5 elevado a 20 é 9,5 vezes 10 a 13. Tá? Para vocês terem uma ideia aqui da calconta que eu peguei agora. Né? Com o teste por milissegundo, né, isso levaria 3.170 anos para testar. Então é impossível, né? Eu vou botar 5 elevado a 20 aqui, só para testar, né? Vezes. A milissegundo é ruim, vou ter que botar muitos 60 e 24 aqui, então não vou fazer essa conta, não. Vamos confiar nele. 3,2, 3.100, não é 3,170 anos, né? É 3.170 anos. Isso aí que eu tenho que ver se isso aqui é 3.170 ou 3,2 anos. Acho que 3.000. Então você tem que escolher caminhos e testar aquele caminho. Né? Então, por exemplo, esse é o caminho, aquele caminho que eu chamei de caminho 1, e você vai testar ele uma vez. Certo? Ou até duas vezes. Ok, mas você não vai poder testar todos os caminhos, né? Em todas as vezes que você passar. Então você vai escolher caminhos para fazer. Esse aqui é um caminho. Né? Você pode escolher outro caminho. Por exemplo, você pode escolher esse caminho aqui. Ó. Eu posso escolher esse caminho aqui. Né? E você vai tentar, com esses caminhos que você vai escolher, cobrir, né, todo o seu código. Tá? Como é que é o teste de caixa branca, então? Tá? Então você quer que todas as partes do código, na verdade, todos os caminhos, sejam testados pelo menos uma vez. Né? Tem uma coisa interessante que ele fala o seguinte: né, quanto mais incomum for o caminho, maior a probabilidade de erros. Certo? Porque você, na verdade, porque você se preocupa menos, né? Porque como programador, você vai tratar eles de menor forma, de maneiras diferentes, né? Coisas assim. Né? Mas os erros tipográficos, né, que você às vezes tem, né? Eles são aleatórios, podem acontecer em qualquer caminho. Então, o nosso passo a passo é desenhar o grafo do código, né? Determinar a complexidade ciclomática, que é o número de caminhos independentes, né? E determinar o conjunto básico e preparar os casos de teste que formam caminho independente. Tá? Então, por exemplo, e o que ele fala é o seguinte: olha, a maioria dos erros, né, está isso aqui é um gráfico qualitativo ali do Pressman, que ele faz. Se você pegar o seu programa, para cada módulo você calcular a complexidade ciclomática. Tem programa que faz isso. Tá? É... E você vai ver que os erros geralmente estão nos códigos com complexidade ciclomática maior. Né? A fórmula é o número de caminhos, né, setas, menos o número de nós mais 2 vezes P, onde P é sempre 1 para programa, né, se o programa for único. Né? Se você tem uma quantidade de programas várias, né, a quantidade de programas. Mas a gente pode trabalhar, né, qual é a nossa complexidade ciclomática daquele módulo. Né? Mas, por exemplo, de uma classe, né, você vai ter que somar a complexidade ciclomática das funções. Né? Eu faria assim. Né? Dos métodos, né? Então, para esse desenho aqui, né, que é o desenho que ele vai usar, né, a gente tem aqui, ó, um caminho, 1, 2, 4, 7, 8, né? Outro caminho, né, 1, 2, 3, 5, 7, 8. Outro caminho, 1, 3, 5, 7, 8. Mas a gente não fez esse aqui ainda, então a gente tem outro caminho, 1,
tem que ir por aqui, vai por aqui, opa, voltou. E aí, no caso, ele escolheu ir por aqui, mas podia escolher qualquer outro caminho. Podia até um caminho com duas voltas, mas a verdade é que normalmente não vai precisar. Pelo menos pela visão do teste de caminho, né? Usando essa cobertura. Pelo menos você vai passar uma vez em cada caminho, né? Uma vez em cada pedaço, uma vez em cada caminho, que é muito bom. Né? Outro método, né, que é as matrizes Graph Matriz, né, que é a matriz dos grafos, né? Então ela é uma matriz, né, de nós, de conexão de nós, né? Então você tem aqui, aí você mostra, né, que o link A conecta o nó 1 com o nó 3, né? O link D, né, conecta o nó 3 com o nó 2, né? Aqui o T conectando o nó 3 com o nó 2, né? O A, né? Então você tem esse mapa aí, você pode botar um peso, né, para essas conexões aí, né? E você pode ajudar a te controlar o gráfico estrutural. Né? Então, no estrutural você tem o teste das condições, então você vai olhar cada condição, cada if ou cada while, né, para ver se você cumpre todas as condições que estão ali dentro, todos os testes. E o teste de data flow, né, que você seleciona paths e faz algumas exigências para as variáveis. Né? Então, nesse caso aqui, você seleciona os caminhos, né? E para cada statement no caminho, né, você faz algumas análises, né? Esse teste aqui eu nunca usei, né? Mas você está tentando ver, né, se eles mexem nos valores ou usam os valores da variável. E aí você pode fazer umas cadeias, né, em que statements as variáveis são usadas, né, e buscar, então, testar em função de onde esses dados estão. Eu não sei usar esse teste, né, mas eu queria chamar a atenção dele. Né. Nos testes de loops, né, você tem várias condições a testar aqui, né, e aí você vai ter regras, né, primeiro pular o loop, né, depois dar um passo no loop, dar 2 passos no loop, dar m passos no loop, né, e dar n-1 passos, se for o tamanho máximo de passo, n passos e n mais 1 passo. Então, vem para cada loop aqui, se eu voltar para cá, né, onde eu botei pelo menos 4 testes, mas tem um loop. Então, nesse loop aqui, quantos testes eu preciso? Né, eu preciso de 5 testes. Né? Então, eu vou ter aqui, né, esse aqui que era 1, ele vai virar 5. Então, eu vou ter 8, 4, mais 1 é loop. Então, eu vou ter pelo menos mais 4 testes. Né? Mais 5 menos 1 testes. Que eu vou pagar aqui com 0, não entrar no loop, mas esse aí eu já testei, né? Com 1, com 2, com m, com n menos 1. O 2 não precisa não, né? Com n mais 1. Eu testaria com 2 e com n mais k, né? Mas aí já são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 em vez de 5, né? Geralmente você vai, muitas vezes você acha erros aí. Não, tem 2 aí. 0, 1, 2, M. Aqui tem 7. Aqui tem 7 e eu botei N mais K ainda. Né? No caso de loops, nested loops, né? Você tem que começar no loop mais interno, né? E aí ele começa a dar sugestão. Teste mínimo mais 1, típico, máximo mais 1 e max para ir more, né? Para o maior, né? Mantendo os outros no mínimos, né? Aí você sai do loop para um para cima, né?
mantém os típicos nos outros, né? Então a gente tem aqui, né? Nos loops concatenados, né? Trata cada um como um loop simples. Esse aqui é fácil. Mas vai dar uma explicação de caminho, né? Se eu tenho um loop aqui e um loop aqui, né? Se eu tenho 8 testes aqui e 8 testes aqui, né? Eu vou ter 8 vezes 8, 64 testes, né? Isso aí já é complicado. No black box testing, você não sabe o que está dentro, né? Então você começa a testar coisas em relação à funcionalidade que você quer, né? E aí você tem que fazer essas perguntas de como essas coisas são feitas, ok? No teste de comparação, né, você faz dois desenvolvimentos independentes, ou a versão anterior e a versão nova, né? Isso a gente já fez em vários projetos, né, que estão substituindo, né? Inclusive eu já participei de um projeto onde o software rodou em paralelo durante um ano, né, para fazer a substituição. Era um software que não tinha muito risco de vida, mas tinha um risco muito grande institucional, né, se não gerasse as saídas como deviam. Então, primeiro se testou com um ano passado, né? Se pegou a base de um ano atrás e se testou todos os dados, né, com a base de um ano atrás, e depois se rodou em paralelo durante um ano, né? Mas aí estava envolvendo, inclusive, máquinas, né? A gente envolvia pagamento, então queria pagar até fazer o 13º certinho, né, na época, envolvia talvez alguma mudança na legislação, então a gente esse aí foi uma exigência do cliente, né? Ficar um ano com uma equipe lá, dupla, né? Porque tem a equipe do que atualizava o velho, atualizava o novo, e rodando para ver se o software ficava tão estável quanto o velho, né? Eu não me lembro quando fez o switch, né? Se foi durante esse ano, foi só no final. Depois continuou acompanhando a manutenção, né? Uma coisa importante é analisar os valores limites, né? Então, esse é um exercício que dá trabalho, né? E muitas vezes esse exercício é feito na forma de uma matriz, né? E você vai lá e começa, né? Então, eu sei que isso aqui funciona de 0 a 100, então eu vou botar 0, vou botar 100, vou botar 0, vou botar 100, né? E aí você vai botando. Então, para cada variável de entrada, né? Você vai ter o valor limite, o mínimo e o máximo, né? E um valor normal. Aí você tem que fazer um abaixo do mínimo, um acima do máximo, né? Então a gente tem isso aqui no teste funcional. Para cada variável de entrada você vai ter que lançar tudo isso, né? E você vai ter que fazer o pacote, então, né, de testar essas coisas, né? Para cada variável e simultaneamente, né? Então, o mínimo de todas, depois o mínimo normal, o máximo, e você vai variando assim. Então, esse teste. Vê que a quantidade de testes, né, vai sempre aumentando, né? Além disso, você pode ter um modelo do comportamento do programa, né, em outra linguagem, né? Uma coisa não muito adequada, por exemplo, para executar, né? Você fez um modelo em MATLAB, né? E agora quer implementar isso num chip, né? Então vai ter que ser em outra linguagem, né? Provavelmente a C ou linguagem de máquina, e aí você vai ter que testar contra o modelo do seu programa, né? E aí existem também, né? Vocês já ouviram falar de software patterns, né? Isso aí eu devia falar. Talvez a última aula seja sobre padrões, né? Então não são padrões, não são standard, né? Padrões em inglês ou é standard ou é pattern, né? E a gente tem aqui os patterns, vou apagar, não, e no caso está falando dos standards, né? E aí tem padrões de aplicações de testes, seria um bom assunto para a última aula. Tá? Eu vou pular aqui os tipos de erro, tá? É só uma listagem, e a gente pode pular, né? Tem aqui, isso aí a gente é de um artigo só, então a gente tem a relação do tipo de erro e com os métodos de teste. Isso aqui é interessante. Você tem alguns tipos de erro. Esse é um artigo, né? Você tem alguns tipos de erro, né? Erros computacionais, erros lógicos, erros de saída de dados, erros de inicialização, erros de definição de dados, né? E aí ele mostra aqui, né, tipos de teste, tá?
e a chance de pegar o erro, né, por cada tipo de testes, né? Então isso aí é interessante saber que existe e que você pode investigar. Estou tentando correr um pouquinho agora para chegar aqui, né? Então as nossas estratégias de teste começam lá, né, no teste de unidade, né? Depois vai para o teste de integração, o teste de validação e o teste de sistema, né? Significa o quê? Que a gente testa do unidade mais pequena para unidade mais longa, né? E no nosso software convencional são as funções e procedimentos, né? E no OO, né, vai para o método, começa no método, vamos chamar de método aqui, né? E vai para a classe, né, que inclui os atributos e operadores e implica em comunicação e colaboração entre as classes, né? Então daqui sai para composição de classes, né? Ok, componentes. Nas linguagens não orientadas a objeto, né, existe, na verdade, um diagrama, acho que ele chama de diagrama de Jackson, né, que nos ajuda a ver, né, como funciona o programa, né, e a gerar os nossos testes, né. Um diagrama de Jackson, basicamente, é uma árvore hierárquica, né? Que tem alguns símbolos. Deixa eu ver se eu consigo desenhar, mostrar um aqui bom. Né? Esse não é o que eu usava, não, né? Mas é uma árvore hierárquica do programa, né? Porque você vai ter lá, o que você tem num programa em C, né? Deixa eu fazer o meu desenho aqui, então. Né? Num programa em C, você vai ter, deixa eu ver, o diagrama de Jackson é assim, né? Você vai ter lá o main, né? E ele vai executar algumas coisas e no processo ele vai chamar algumas coisas, né? Então o diagrama de Jackson, ele vai criando uma árvore hierárquica, tá? Quando é opcional, ele tem um símbolozinho assim. Se tem um if na chamada, né? Ele vai ter um if assim. Né? Se é um loop, ele vai ter uma simbologia assim. E aí também ele tem os símbolozinhos que passam variáveis, V1, V2. Né? Tem variáveis que são bolinhas pretas, não me lembro por quê, sei lá, V3. Passam respostas, R1. Né? Aí você pode passar R1 para cá. Então, no diagrama de Jackson, você consegue ver, né, a estrutura do seu programa. E tem o simples, né? O simples é esse aqui, né? E você consegue ver a estrutura do seu programa e entender que módulo chama que módulo e fazer os testes. Né? Nunca vi uma aplicação disso para classes, né? Então, tem algumas recomendações estratégicas aí, né? Que são ligadas, né? A entender bem o produto, fazer o que você vai testar realmente, né? Então você, olha, esse aqui é o meu teste de caixa preta, esse aqui é o meu teste de caixa branca, né? Eu tenho tanto tempo para testar, né? E tem um software que testa a si mesmo, isso a gente encontra aí, né? O famoso, né, Test Driven Development é muito importante ali, né? O uso de asserts, né? Inclusive a gente vai ter algumas linguagens, né? Você vai compilar as coisas ou no formato teste, né? Ou no formato sem teste. Então você pode botar todos os testes em Java, né? Você pode botar todos os testes no seu programa, né? E depois mandar compilar sem os testes, né? O que é bastante interessante. Nos testes de unidade, né? São os testes que o programador faz, né?
E tem que ser pensado em quê? Primeiro na interface, né? Quais são as variáveis que você tem nessa interface de entrada, né? A interface de saída, né? Que estruturas de dados você está usando internamente, né? Fazer os caminhos independentes que devem ser testados, fazer os tratamentos dos erros que devem ser testados em caso de teste. É muito comum a nossa programação normal não tratar erros, né? Então, por exemplo, você pegar lá, né, tem lá f, né, def, sei lá, dff de x e y, vou tentar fazer isso em Python aqui, né? Dois pontos. Aí eu tenho aqui, eu começo, né? Z igual a x mais y, blá, 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 né? Return dado, né? Mas aqui eu não testei, né? X é inteiro, sei lá. Y é inteiro? É um número? Então tem vários testes que eu posso fazer aqui, né? Que podem ser importantes para eu garantir que minha função vai sair. Isso pode afetar o código, né? Mas eu posso aqui, por exemplo, na fase de teste, ter asserts, né? Que depois eu vou eliminar, né? De alguma forma. No ambiente de teste de unidade, então, você tem que ter um driver, quer dizer, um programa que chama. Eu acho que eu tenho no último programa que eu fiz uns testes. Deixa eu pegar aqui. É no Spider que eu fiz ele, então deve ser aqui. Dá para mostrar. E eu tenho uma classe lá que eu usei, que é uma classe feita para testes. Eu não chamei o programa. Ah, não, está aparecendo aí. Então daqui a pouco eu vou mostrar aqui, né? Existem várias ferramentas, né? O XUnit, como se falam várias linguagens, JUnit, PyUnit, né? E aí você tem, eu vou mostrar agora, acho que vai aparecer, apareceu aqui, ó. Ah, beleza. Ok. Não, não foi essa. Não, não é essa. Aqui eu estou fazendo um teste na mão, não é o que eu queria. Ok, não é o que eu queria. Vou ver se eu acho um teste aqui de unidade para vocês verem. Então, bom, vamos em frente aqui quando estiver no final da fase, né? No teste de integração, né, você vai ter muitas vezes que fazer programinhas, né? Eu quero ver, por exemplo, eu tenho A, B, C, D, E, C prontos, né? Então, o que eu faço aqui? Eu faço um F que é um oráculo, né? Ele fala, ó, se eu receber X, devolve Y. Se receber Z, devolve K. Por quê? Porque eu tenho que testar essas coisas e ver se funcionam, né? Então, quando estou incompleto, eu vou criar esses stubs, né? É, E esses stubs fornecem sempre a resposta certa, porque eles não fazem um programa, né? Eles só sabem o que vai entrar e o que vai sair de uma tabelinha, né? Então e normalmente isso aí é feito assim também com. Eu não faria assim, né? Para mim não precisa testar o FG aqui, você precisa testar só o BCDE, né? Então muitas vezes você vai de baixo para cima. É... A ideia de testar build diário é uma ideia famosa já hoje em dia, a gente pode seguir em frente, né? Muito importante, testes de regressão, né? Que é a reexecução de conjuntos de testes que já foram feitos, né? Qualquer alteração, qualquer mudança tem que rodar o teste de regressão, né? Para não introduzir coisas novas, né? E o ideal é que seja feito automaticamente. Então, teste de regressão e automação de teste é extremamente importante, né? Imagina você fazer uma alteração e fazer todos os testes de interface na mão de novo, né? Não funciona, né? Então aqui tem um exemplo de uma ferramenta de teste de testes, né, para programas, não é para o próprio Selenium, acho que foi tirado do próprio Selenium esse exemplo, né, onde você marca aqui o que vai fazer, tá?
O processo de teste é a ideia de selecionar o teste, né, como vai fazer, né? Então, normalmente na fase de execução de um processo, né, sempre que você está fazendo programação, e aqui vários tipos de teste, né? Testes de unidade, já tocamos, né? Testes é, é, com atividades típicas da unidade, ok, a gente pode passar aqui. Teste de verificação de projeto, né, que já é feito pelos testes, né, pela parte de teste, não pelo programador, né, e vai olhar o projeto de software, né, então testa a interface, depois testa a integração, né, e aqui eu estou passando mais rápido para a gente poder ter um tempinho, a aula está acabando, né, e aqui os vários tipos de testes que a gente vai poder ter. Né. Então vocês verem que o assunto vai seguindo aí, né? E realmente não tem tempo para uma aula. Então, no debugging, o que você tem? Você tem ali o caso de teste, você olha, vê o resultado, vê as causas suspeitas, procura novos erros. Né? Então, quando você acha um erro no debugging, né, você acha causas suspeitas, lembra que eu falei, né? E você deve procurar outras maneiras de gerar o erro, né, para mudar os casos de teste. Né? E aí você também gera a correção, roda os testes de regressão e você vai ter um novo pacote de casos de teste. Então, isso aqui é muito importante, né? Procurar, cada vez que você acha um erro numa região, né, procurar erros adicionais para corrigir. Quando você acha. Ok. Uma coisa importante de notar é que, como o programa existe sempre algum acoplamento no programa, né? É que o sintoma pode estar diferente da causa. Então, por exemplo, se você tem um erro na entrada de dados, né? Por exemplo, você guarda na hora a gente teve erro assim, a gente em vez de guardar o, o código, a gente guardava a string. Né? Então tinha lá, que tipo de viagem você fez? Viagem a negócio, viagem a trabalho, viagem para educação, viagem a passeio, viagem visitar um parente, tal, tal, tal. E a gente, em vez de guardar o código, guardava a string. Então, quando ia gerar o gráfico, estava esperando um número inteiro, chegava uma string e o programa, o gráfico ficava uma porcaria, né? Não funcionava. Né? Na verdade, até rodava, porque a linguagem aceitava qualquer coisa, sei lá, era um PHP da vida, né? Mas embaixo, em vez de aparecer o 2, 3, 4, 5, aparecia um monte de string, e as strings ficavam em cima da outra, não dava para ler. Né? Então vamos ver por quê. Vamos ver por quê. A causa está aqui, né? Na geração do gráfico. Desculpe, o sintoma. O sintoma está aqui. E a causa estava aqui na entrada de dados. Tá? Então, esse exemplo típico que você pode ver. Então, o problema do debugging é esse. Né? Também é importante, né, entender a consequência do bug. Né? Então, você tem ali o bug leve, né? Vai sair uma letra errada, está saindo uma letra errada na minha interface, né? O bug incômodo, perturbador, sério, aí começa a causar problemas para a empresa, né? Até que é o bug que é um infeccioso, ou seja, ele passa para outros programas. Né? Então, um bug numa entrada de dados, né? Que troque. Teve um bug muito interessante no Enem da minha filha. Né? Então, foi um Enem de 3 anos atrás, eu acho. O que aconteceu é o seguinte: talvez até o de vocês. Né? Não sei se vocês estavam nesse Enem. Que você consultava o banco de dados lá para ver a sua nota, né, no Enem. Não, no SISU, desculpe, não foi no Enem. Foi no SISU. Deixa eu, deixa eu botar aqui um desenho. Né? Bug do SISU. Depois eu descubro o ano. Né? Então acontecia o quê? Você estava lá, né, no SISU, na tela, aluno, candidato, né? Candidato X. Aí você apertava lá o botão, né, para ver a próxima tela. SISU. Aparecia candidato Y. Mudava de candidato. Né? Onde isso acontecia?
Não era no programa, tá? Olha que interessante. Não era no programa, era no software de era não me lembro. Você tinha um servidor aqui, né? Servidor, servidor, né? Cada servidor mandava um ID para cá, né? ID 1, ID 1, ID 1. E aí você tinha o software de distribuição das entradas, né? Pelos servidores que sabia, ó, o ID 1 do servidor 1 é diferente do ID 1 do servidor 2, tá? Esse software aqui devia saber isso, devia saber, né? E esse erro não acontece se você tem pouca pessoa, tá? Porque esses IDs são números aleatórios, né? Então, se tem pouca pessoa usando, nunca tem clash, né? Nunca bate um com o outro, né? Quando você tem muita pessoa usando, começa a ter clash, né? Dos IDs. Ah, isso aqui é um distribuidor de carga, né? É um nivelador de carga, né? Então, eu vou botar a big do Sisu. É o bug do Shell aqui. Então, esse bug apareceu no nivelador de carga. E o engraçado é que a causa do bug, né, causa do bug, né, não setaram um parâmetro do distribuidor de carga. Só isso, simplesmente não setaram um parâmetro do distribuidor de carga, né? E o aluno viu dados do outro. Então você estava consultando lá Maria, 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 de repente virava João. De repente você sabia, estava com as informações do João. E é claro que você podia botar o João para o curso de astronomia, né? Em vez do curso que ele queria, né? O que seria um absurdo, né? E se você fizesse isso com o João, que podia fazer até com o Mateus, né? Porque você não sabia o que ia atualizar do outro lado, né? Então isso aí foi grave, as pessoas começaram a reclamar. Não acontecia toda hora, né? Porque dependia da carga e não tem nada a ver com o programa, o que é mais interessante, né? Tem a ver só com a instalação do programa, né? Não tem relação com o programa, mas com a configuração da operação. Não sei se foi, pode ter sido no SISU de vocês. Vocês se lembram disso? Ou no SISU que vocês fizeram, ou num TT, eu não sei o que é. Então lá você tem vários bugs, estamos chegando aqui, a carinha com choro. Eu. Porque vocês podem ter feito. Peraí, minha filha, peraí, deixa eu ver aqui. Ano que vem, ano passado ela passou fora, 2000 e... Ah, é o SISU de 2018 para 2019. Isso. É o SISU, é o Enem de 2018 para 2019. É... E aí você tem algumas técnicas de debugging, né? Backtracking, força bruta, eliminação de causas, aí a gente pode seguir aqui, né? E a pergunta sempre é o seguinte, tem sempre uma pergunta aqui importante, que é a seguinte, eu não quero falar isso aí não, eu quero falar outra coisa, né? Então eu vou criar também outra transparência, né? Vou criar 124 aqui. Então a gente está 123. É o seguinte, ó, ao achar um erro, procurar o motivo do erro ter sido gerado. Porque o mesmo motivo pode ter levado a outros erros. Exemplo: software saía do ar
crash total, porque o programador alocava espaço em métodos e não desalocava. Isso aí causava o programa acessava a mesma área de memória e tinha outra coisa agora. Então, quando identificado esse erro em um método, tivemos que procurar o mesmo erro em todos os métodos do programa. Dá para entender? O cara alocava, não liberava a memória, quando voltava os ponteiros iam para o mesmo lugar, tinha outro dado, que a memória estava reservada, tal, né? Então a gente teve que olhar em todos os métodos do programa se a mesma coisa era feita e o erro estava generalizado lá. E é um erro aleatório, né? Porque às vezes funcionava, às vezes não acontecia, porque a memória não tinha sido muito mexida tal. Então, ou tinha sido mexido o suficiente para não importar esse erro, né? Aqui é a definição de teste alfa e beta, né? Sempre no local do desenvolvedor, né? Aqui num ambiente controlado, aqui já o beta, né, bem mais amplo, né, com muito mais gente, né, e com um ambiente real, né, então fora do controle do desenvolvedor. Né. E a questão aqui de teste de sistema também, vários tipos de testes que podem ser feitos, né, geralmente antes até do alfa e do beta. O alfa e o beta são testes funcionais, né, do sistema funcionando, né? Então, teste de recuperação, né? Você causa um erro e vê se consegue recuperar o sistema, né? Testes de segurança, né? Teste de carga, já dei um exemplo aqui, né? Teste de desempenho para ver se você vai atender no tempo útil, né? E testes de implantação e instalação para ver se. Eu tive um software que a gente tinha muito problema de implantação, até que a gente descobriu por que acontecia, né? Então a gente tinha esse software aqui, né? Software em VB na época, né? Em Visual Basic, né? Que funcionava em alguns lugares e não em outros. E aí a gente descobriu por quê? Porque o nosso software de instalação, né? Não conseguia pegar todos os pacotes da Microsoft que devia pegar, né? Então a gente começou a ter que fazer um controle forte do controle de pacotes da Microsoft, né? Inclusive proibindo de usar alguns, né? Porque tinham comportamentos diferentes, várias coisas, a gente teve que fazer um controle especial disso. Tá? Então, a coisa importante, né, ali no nosso processo de debug, a gente está acabando a aula, a gente teve que acelerar um pouquinho, né? É sempre pensar, né, antes de corrigir e ver com todos os erros de onde podem ter visto aquilo, né? O uso de ferramenta, a automação do teste é muito importante, né? É muito importante conversar e mostrar as coisas, né? Porque se você é um programador, principalmente, né? Você está pensando com o cérebro, né, numa direção. As pessoas falam muito da técnica do papagaio no ombro, né? Que significa você explicar o programa para outra pessoa, né? É a criação de testes de regressão, de novos casos de teste, a gente está falando aqui, né? E saber que os testes nunca acabam, né? Na verdade, o que acontece é que o usuário passa a ter o testador e vai encontrar defeitos, né? E vai reclamar do seu produto. Então, a gente tem aqui uma bibliografia ampla, né? E agora temos slides novos também. Ok. Então a gente vai encerrar essa gravação aqui.